Turminha, a saudade de vocês é muito grande. Mas enquanto as aulas presenciais não retornam, vamos para mais uma videoaula. Hoje aprenderemos sobre linguagem formal e linguagem informal. Mas o que é isso? Calma, não é nenhum bicho de sete cabeças. Vamos seguir em frente que vocês já vão entender. Mas antes, vamos entender o que é linguagem. Linguagem é a forma que nós usamos para nos comunicar com as pessoas. Pode ser através da fala, da escrita e da arte, por exemplo. Aqui vamos tratar da escrita e da fala. A linguagem formal também é chamada de linguagem culta. Ainda não sabem sobre o que estamos falando? Continuem comigo que vocês já vão entender. Na linguagem formal, temos que fazer o uso correto da gramática, ou seja, falar e escrever corretamente. Por exemplo, ao escrevermos, devemos sempre lembrar dos sinais de pontuação e da acentuação das palavras, entre outras coisas. Na linguagem formal, não podemos usar gírias, como os amiguinhos aí ao lado. Vamos ver a conversa deles? E aí, beleza? Rapaz, olhem como ficaria esse diálogo na linguagem formal. Oi, tudo bem? O menino responderia: tudo bem. Se precisamos falar corretamente, então na linguagem formal também não podemos usar palavras pela metade. Veja a conversa dos nossos amiguinhos. Onde você estava? Estava por aí. Observem que o menino, ao invés de falar a palavra você, ele disse apenas se. E também, ao invés de usar a palavra estava, ele disse tava. E a menina também repetiu tava ao invés de estava. Então, na linguagem formal ou culta, o diálogo seria assim: onde você estava? Eu estava por aí. E quando usamos a linguagem formal? Usamos em ambientes formais, como em reuniões de trabalho, em entrevistas de emprego, em documentos oficiais, como contratos de emprego, contratos de aluguel e outros mais. Além disso, usamos a linguagem formal quando nos comunicamos com pessoas pouco conhecidas ou com uma hierarquia superior à nossa. O que será isso? Hierarquia superior à nossa. Quando nos comunicamos com chefes, por exemplo, patrões do nosso emprego. Agora, vamos falar sobre linguagem informal, também conhecida como linguagem cotidiana. É a linguagem que utilizamos no nosso dia a dia, quando nos comunicamos com nossos amigos e familiares em momentos descontraídos. Nela é permitido usar gírias, como os amigos ao lado. E aí, mano? Brother. Outro exemplo de linguagem informal são as gírias que usamos nas redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp e outras mais. Essas gírias são chamadas de internetês. Usar palavras pela metade também faz parte da linguagem informal. Veja a conversa dos nossos amiguinhos ao lado. O que você está fazendo? Tô lendo uma história legal. Notaram? Ela falou tá ao invés de está. E o menino disse tô ao invés de estou.
Na linguagem informal, também usamos palavras ou expressões regionais, que são aquelas palavras ou expressões das várias regiões do nosso país, como o Nordeste, o Sul, Norte, Sudeste, tem até o cearês. Vamos ver o que o nosso amiguinho ao lado está falando. Ah, eu tô bizonho. No Nordeste, bizonho quer dizer triste. Então ele quer dizer: ah, eu tô triste. Agora que você aprendeu sobre linguagem formal e linguagem informal, vamos praticar um pouquinho? Veja o que o menino está falando. Ler enriquece o meu conhecimento. Podemos dizer que ele está usando uma linguagem formal ou informal? Pense um pouquinho sobre tudo que vimos até agora e responda. Perfeito! Ele está usando uma linguagem formal. Porque, ao falar, o nosso amiguinho está respeitando as regras gramaticais e também não está usando gírias, nem palavras pela metade e muito menos regionalismo. Vamos ver se o amiguinho está usando linguagem informal ou linguagem formal. Vamos ver o que ele diz. Lu, vê se dá para você me ajudar na tarefa de casa, por favor. Parabéns se você disse linguagem informal. Reparem que ele usou pra ao invés de para. Na linguagem formal, ficaria assim: Lu, você poderia me ajudar na tarefa de casa, por favor? Vamos mais uma? Olha o que o rapaz está falando. Moço, vou levar esse jerimum. Se você disse linguagem informal, você acertou, porque jerimum para o nordestino quer dizer abóbora. Hoje aprendemos sobre a linguagem formal. Vimos que utilizamos a linguagem formal quando nos comunicamos com pessoas pouco conhecidas. Vimos que usamos a linguagem formal em ambientes formais, como reunião de trabalho, ambiente escolar, igreja, entrevista de empregos, provas. E muito importante, ela exige o uso correto das regras gramaticais. Também aprendemos sobre a linguagem informal. Usamos a linguagem informal quando nos comunicamos com amigos e familiares, em ambientes descontraídos, e podemos usar palavras inventadas, gírias, gírias e abreviação de palavras usadas nas redes sociais, além das palavras ou expressões de cada região do nosso país. E hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e enriquecido seus conhecimentos. Beijinhos nos seus corações e até a próxima. Ah, lembre-se de colocar seu nome nos comentários e realizar as atividades postadas.